Paz e força, pessoal. Muito bom estarmos juntos mais uma manhã aqui com as nossas reflexões. Fala Josué, a gente buscando a ajuda da Bíblia, da história, para continuar a jornada. Nossa jornada continua e olhando para a história de Israel, da conquista da terra, o livro de Josué. Estamos tirando então lições para continuarmos a nossa jornada pessoal. O livro de Josué. E eu repito aqui o que já falei nos outros dias. Estamos usando aqui o instrumental devocional preparado por nossa equipe de música. Se você ainda não ouviu, não usou, está tanto aqui no Instagram como lá no YouTube. Estamos providenciando também para ir para nossas outras redes, especialmente no Spotify também. Livro de Josué. Esse é um trecho do livro de Josué que muita gente só dá um pulo aqui, assim, dá uma olhada e acaba não estudando, não olhando. Mas mesmo esses relatos e esses registros têm lições que podem nos ajudar no dia a dia. E eu quero olhar com você, então, o capítulo 17. No capítulo 16, a gente tem mais um registro sobre a divisão da terra, né? Esse grande núcleo aqui do texto está nos apresentando a divisão da terra. E eu quero olhar o capítulo 17. Que a palavra de Deus te encontre nesse dia, que você se aproxime do Deus desta palavra. Capítulo 17 começa dizendo assim: Esta é a parte distribuída ao povo de Manassés, o primogênito de José. Gileade e Bazã já haviam sido entregues a Maquir, primogênito de Manassés, e pai de Gileade, porque ele se destacou como guerreiro. Então ele começa a descrever aqui, então, mais uma parte da descrição, versículo 12 e 13. O povo de Manassés nunca conseguiu conquistar essas cidades. Os cananeus não cediam, mas tempos depois, quando os israelitas se fortaleceram, eles submeteram os cananeus a trabalhos forçados. Entretanto, nunca se livraram deles. Então a gente tem aqui mais uma vez essa observação sobre essa conquista incompleta aqui, que tem a ver com terras prometidas e que elas não foram completamente dominadas. Versículo 14, capítulo 17. Os descendentes de José disseram a Josué: Por que você nos entregou apenas um pedaço isolado de terra? Nós somos numerosos, estamos aumentando. O Eterno tem nos abençoado muito. E Josué respondeu: Já que se vocês são tão numerosos e acham que a região montanhosa de Efraim é muito pequena, subam à floresta e abram espaço para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Mas os descendentes de Josué disseram: Não há espaço suficiente para nós nos montes. Os cananeus que vivem nas planícies, tanto de Bet-Sean e as suas aldeias, quanto do vale de Jezreel, têm carros de ferro. E Josué disse aos descendentes de José, a Efraim e a Manassés: De fato, vocês são muito numerosos e poderosos. Um lote de terra não será suficiente para vocês. Vocês também receberão a região montanhosa. Por enquanto ela está coberta de floresta, mas vocês poderão limpar a terra e possuí-la de um lado a outro. Os cananeus, embora sejam poderosos e possuam carros de ferro, não poderão resistir a vocês. Início do capítulo 18. Toda a comunidade do povo de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda do encontro. A terra estava sob o domínio deles, mas 7 das tribos de Israel ainda não haviam recebido sua herança. E Josué então dirigiu-se ao povo de Israel: Até quando vocês ficarão acomodados, sem disposição para conquistar
a terra que o Eterno, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês, escolham a 3 homens de cada tribo para estarem sob meu comando. Eles farão um levantamento e mapearão a terra, mostrando a herança correspondente a cada tribo. E depois irão me apresentar um relatório. Eles dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará com o território a sul, e os descendentes de José permanecerão no seu território ao norte. E eu queria olhar então isso com vocês. Versículo 9 vai dizer que eles percorreram a terra, fizeram esse mapeamento, eles colocaram tudo isso num gráfico, né, os termos vão dizer, ou num rolo, de acordo com as suas cidades, apresentam isso a Josué, e ele distribui a terra. E a impressão que a gente tem é de que eu falei, ué, o que está acontecendo aqui, né? O pessoal já tinha terra, agora fala que não tem terra, aí ele distribui a terra de novo. Vamos entender o registro aqui. O registro está dizendo que eles passaram durante quase 5 anos conquistando a terra, e é o grosso da terra aqui. Então eles avançam, eles conquistam a base aqui do que eles precisavam. O texto vai dizer, vai nos lembrar que Josué já está idoso e ele não vai terminar toda a conquista, ou seja, em cada território ainda faltavam cidades e vilas e povos a serem expulsos. Isso correspondia a cada tribo agora. Eles recebem essa herança. Nós já vimos aqui, o texto é descrito com as fronteiras, ou seja, e também todas as cidades envolvidas para cada um deles. E o que nós temos aqui agora, nós temos em Manassés mais uma vez esse registro, olha, recebeu a terra, começou lá e não terminou o que tinha para fazer. Nós temos em José dizendo assim, olha, o que eu recebi não é suficiente. Aí José dá uma dura neles, falou, ó, então vai e conquista mais terra. Tá aí. Então é só vocês irem. Mas eles têm desculpa, mas não, ao fundo eles não querem. Eles querem só receber, eles não querem conquistar. E no 18, então, Josué precisa assumir o processo, porque eles estão ali na terra e não querem terminar a conquista. Então falou assim, então vamos levantar, eu quero saber direito o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo? Então fizeram o levantamento, fizeram o mapeamento, e ele então, com esse mapeamento, e ele faz um mapeamento aqui, um levantamento cuidadoso, preciso, tanto que ele pede para que cada tribo indique seus líderes, não apenas um, mas 3. Então assim, e eles vão registrar isso, eles vão trazer esse relatório, eles vão levantar esse mapa, né? Eles vão fazer esse grande levantamento aqui de toda esta terra. Por que isso? Eu quero entender que onde vocês estão, que falta conquistar, que cidades são essas. Por exemplo, ele vai falar de Judá. O próprio texto já nos apresentou a conquista, a divisão da terra de Judá. Mas só que o que ele está fazendo aqui é então entender, até mesmo essa terra de Judá que já foi distribuída, eu quero entender aqui o que já foi realmente conquistado ou não. Por exemplo, e a gente tem isso em cada distribuição mostrado. Olha, eles tinham essas terras, essas cidades, e eles conquistaram ou não conquistaram. Aqui, quando termina o capítulo 15, ao povo de Jerusalém não foi submetido. Então, fica muito claro isso. E o que eu quero trazer como um princípio aqui para a nossa jornada e para a gente lidar? Claro que a gente tem esse cuidado com as nossas falhas, quando a gente deixa de fazer o que tem que fazer. Então, como Manassés, tribo de Manassés vê isso, deveria ter conquistado e não consegue terminar, ou seja, isso tem consequências. A gente vê com Josué ali, gente que quando nós não queremos terminar, nós temos esse momento, mas esse momento de como que a gente toma decisões para o trabalho que a gente não fez ainda. Ter coragem de fazer esse levantamento e entender o que ainda falta fazer e eu não fiz. O que falta eu ainda concluir e não concluir. Como é que eu tomo decisões sobre isso? Como é que eu tomo decisões sobre essas demandas aqui?
não dá para a gente tomar decisões sem ter uma compreensão clara do que nós temos. A ideia aqui do levantamento, desse mapeamento, desse gráfico aqui, é muito claro. Por quê? Porque Josué, ele precisa ajudar seus irmãos a concluir esse processo. E aqui ele vai repreendê-los, falar: vocês não terminaram, por que vocês não terminaram? Por que vocês não conquistaram essa terra ainda? Tá bom, vocês precisam de ajuda? Então vamos entender claramente isso. Quantas vezes a gente não apenas percebe as dificuldades ou áreas que precisam ser terminadas, relacionamentos, vida financeira, profissional, questões que estão ainda em demanda, mas como que nós resolvemos? Como que nós levamos ao fim esses processos? O que nós aprendemos aqui com esse censo do capítulo 18 é de que nós não queremos ficar irresponsáveis, como o pessoal de Manassés, e deixar esse problema prorrogar aí, e esse problema vai ter consequências, tanto que depois, mesmo quando eles se fortalecem, eles não conseguem resolver isso, ou seja, essas questões que não são resolvidas, elas vão trazer dor de cabeça depois, nós sabemos disso. Não queremos ser negligentes e arranjar desculpas justificativas e fugir do confronto, como da realidade com o pessoal de José, das tribos de José, e não querer enfrentar a região montanhosa, vão ficar aqui, eles têm carro de ferro. Mas eu quero resolver. Para isso eu preciso ter clareza. Que problema é esse? Qual é a dimensão disso? O meu filho eu estou com problema, dificuldade com o meu filho. Mas que dificuldade é essa? Eu estou com um problema no meu casamento. Mas que problema é esse? Eu estou com uma dificuldade financeira. Mas que dificuldade é essa? Fala assim: eu não estou bem espiritualmente. Mas o que não está bem espiritualmente? Muitas vezes a gente não consegue tomar decisões, ou a gente não consegue seguir com processos e finalizar áreas da nossa vida no sentido de chegar a um resultado positivo, relevante, porque a gente não gasta e não investe no levantamento, de entender o problema. Muitos dos nossos processos de tomar decisão, eles às vezes são arriscados, né? ou eles são negativos, têm resultados negativos, porque nós falhamos no levantamento. Como é que eu vou tomar decisões financeiras? Eu preciso levantar as questões, como é que realmente está a minha vida financeira. Eu preciso tomar uma decisão profissional. Como é que eu estou? Né? Como é que eu preciso tomar uma decisão sobre o futuro? Especialmente nesses dias, como é que a gente toma decisões? Fazer esse levantamento preciso, né, daquilo que é possível. Por isso que tem que percorrer a terra. Aqui não é só pedir opinião. Aqui é fazer levantamento. Ouvir conselhos e pedir opinião é uma parte do processo de decisão. A gente não deve confundir fazer levantamento, fazer o gráfico aqui, mapear a terra e de ouvir conselhos. Inclusive, Deus vai dirigir, Deus vai continuar esse processo, Deus vai ajudar a finalizar, vai dar sabedoria aqui a Josué para distribuir a terra, para que eles possam continuar, mas isso não substitui esse olhar, esse levantamento. E por que muitas vezes nós fugimos do levantamento? Porque os levantamentos, eles revelam a nossa realidade, eles descobrem, né? Aqui, o descobrir não é de algo que não estava sob o nosso conhecimento, algo da nossa ignorância, mas o descobrir de algo que está escondido, de algo que está sendo evitado, esse descobrir, né? Trazer à luz, isso de revelar, né? Muito do processo de levantamento, de mapear a terra, porque revela isso, vai revelar quem eu sou como marido, vai revelar como eu estou lidando, como é a minha gestão financeira, como é a minha gestão emocional, vai revelar o quanto está a minha disciplina, a minha resiliência profissional, vai mostrar o modo, como está a minha paciência, como está aí a minha saúde mental, a coragem de a gente fazer o levantamento e entender, e de todo mundo que está envolvido. Esse levantamento ele precisa ser imparcial, no sentido de mais completo possível. Por isso que Josué vai dizer assim,
separem gente de todas as tribos. Nós precisamos fazer esse levantamento de tudo. Não adiantava ele pegar e fazer só um por cima. Deixa eu dar um tapa aqui. Não, não é dar um tapa. Precisa, já que para resolver, vamos resolver. Então, Deus nos dê coragem, Deus nos dê sabedoria para que a gente faça os levantamentos da terra, para que a gente faça esse mapeamento, para que a gente se aprofunde nesses relatórios e que eles sirvam de base para tomadas de decisões sábias, para tomadas de decisões que sejam efetivas, tomadas de decisões que nos levem ao encontro da vontade de Deus. Eles estão a caminho, eles estão próximos, não só próximos, eles já estão na terra, mas ainda não estão vivendo plenamente essa conquista. Por isso, tomar essa decisão, fazer esse levantamento e fazer esse encaminhamento é muito importante para que eles vivam plenamente a promessa. Não é Deus quem falhou na sua promessa. Aqui é entender, é algo que está ao nosso alcance. Mas eu gostaria de ser um profissional assim. Muitas vezes é algo que está ao nosso alcance. Não é apenas um ideal, não é apenas algo utópico ou só um desejo, mas falta um processo de decisão que nos encaminhe, que nos coloque para finalizar esse processo. Por que eu não consigo finalizar? Por que eu não consigo me tornar esse profissional? Por que eu não consigo ser efetivo, né? Por exemplo, em resoluções emocionais? Por que eu tenho tanto problemas de relacionamento? Né? Por que eu não consigo chegar a um casamento? Por que eu não consigo me ajustar com meu filho? Por que eu e minha esposa a gente não consegue se entender e colocar em ordem a nossa vida financeira? Não é que isso não esteja ao nosso alcance, já estava ao alcance deles. Aqui não é espiar uma terra. Eles não estão, como já estiveram antes, espionando uma terra que é uma terra prometida e que eles vão conquistar. É uma terra que já pertence a eles, mas que agora falta eles concluírem. Aqui é tomar decisão. Por que a gente não consegue fechar? E quais são as nossas dificuldades? Trazer à tona isso. Isso é muito claro. Esses levantamentos, que Deus nos dê esses gráficos da verdade da nossa vida, Ele registre esses rolos para que a gente possa tomar as decisões que a gente precisa hoje, essa semana, esse mês, esse ano, para viver as promessas de Deus, viver a terra prometida. Deus é um Deus que cuida? Cuida. Deus cuidou no deserto, Deus tem cuidado deles aqui. O tabernáculo ainda está no meio deles, tanto que uma curiosidade aqui, um parênteses que a gente tem, quando eles falam aqui da tenda do encontro, né, dessa grande reunião, é essa imagem, esse tipo, essa sombra que a gente tem daquilo que no Novo Testamento a gente vai chamar de igreja, né? Esse carral aqui, essa grande congregação, esse ajuntamento, é isso que vai levar ao conceito, né, de congregação, de ajuntamento, por isso que é chamados para fora. Então, no Novo Testamento, que é a igreja, que eu e você sejamos desafiados por Deus e que Deus nos reúna, nos mostre os dados necessários, os fatos necessários, que Deus coloque diante de nós, que Deus nos aproxime de pessoas que nos ajudem a fazer esse levantamento, mas que Deus nos dê humildade para que a gente possa reconhecer onde ainda não concluímos a jornada, que Deus nos dê coragem para a gente concluir essa jornada e a gente tenha Josué também na nossa vida que nos ajudem, nos orientem, que entrem no processo quando necessário, que Deus coloque Josué na sua vida profissional, Josué para auxiliar em resoluções no nosso casamento, nossa vida financeira, nossa vida espiritual, mas muitas vezes Deus não quer trazer um outro Josué. Deus já nos orientou, já nos mostrou, já nos revelou suas promessas e Ele quer, a partir dessa disposição a fazer um levantamento preciso, correto e corajoso
que revele toda a verdade das demandas, dificuldades que nós temos, para que a gente tome decisões e essas decisões nos levem então a viver as promessas de Deus. Que assim como a jornada do povo de Israel não terminou só em atravessar o Jordão, vencer as grandes cidades, mas até aqui, então, agora de levar ao fim e alcançar plenamente toda a promessa, Deus nos ajude não apenas a viver com Ele, nos convertemos, temos uma família abençoada, mas viver plenamente todas as promessas de Deus. Que Ele nos ajude com os nossos gráficos, os nossos levantamentos, os nossos censos e as nossas tomadas de decisão. Que Deus nos abençoe nesse dia. Vamos orar? Deus, o Senhor sabe como estamos vivendo. O Senhor tem uma visão clara e o Senhor não precisa de levantamento, o Senhor não precisa de gráficos, de percorrer a terra para saber as demandas, as negligências, as falhas, porque nós não estamos vivendo o que podemos viver. Pai, nós te agradecemos por tudo que já estamos vivendo. Nós te agradecemos por tudo que já conquistamos. Te agradecemos, Pai, por todas as cidades já alcançadas, por todo o território já conquistado, por tudo aquilo que já estamos vivendo, por tudo aquilo que já alcançamos materialmente, já alcançamos profissionalmente, já alcançamos em termos emocionais, já alcançamos no nosso casamento, na relação com os nossos filhos, Pai, alcançamos na nossa maturidade pessoal, mas há áreas da nossa vida, Deus, em que nós precisamos que o Senhor nos ajude. Queremos viver plenamente a Tua promessa em todas as áreas da nossa vida, em todas as dimensões dessas áreas. Deus, ajuda-nos a fazer esse levantamento e compreender os limites disso, compreender, ó Deus, aonde estão as nossas falhas, o que falta ainda ser concluído. Pai, revela-nos, dá-nos clareza, tira-nos de um achismo, tira-nos dessas generalizações que, na verdade, escondem, Pai, e nos justificam. Pai, dá-nos precisão, e aqui nós te pedimos, dá-nos clareza sobre as próximas decisões. Revela-nos, ó Deus, como temos tomado nossas decisões, em cima do que e baseados em que temos tomado nossas decisões. Pai, ajuda-nos, Pai, a contar com o apoio. Levanta Josué também em nossa vida, que nos ajudem, Deus, a concluir e viver essa herança. Ó Deus, nos confronta, porque não temos vivido a herança que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Pai, mais uma vez nos unimos de oração, pedindo a Tua misericórdia, Pai, o Teu favor para os dias que vivemos. Ó Pai, visita a nossa realidade, intervenha, Pai, em nosso sofrimento, manifesta o Teu amor, a Tua graça, o Teu cuidado, Pai, em todas as situações que temos vivido, desde a casa do luto, Pai, a casa que está vivendo, ó Deus, essa angústia, Pai, esse dia a dia da recuperação, das notícias, dos boletins médicos, da casa que está vivendo a recuperação, ou Pai, então, a demanda financeira, Pai, abre portas de emprego, Pai, renova o vigor, o ânimo, Pai, de quem precisa lutar ainda para manter o seu trabalho, manter a sua empresa, ó Deus, de trabalhar com as condições que hoje temos, ó Pai, e muitas vezes condições que são adversas, mas dá o vigor, dá o ânimo para concluir no dia de hoje o trabalho de hoje, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Olha para aqueles que estão nos servindo, nos serviços públicos, nos serviços de saúde. Pai, olha com favor para essa realidade. Deus, tem misericórdia daqueles que estão vendo a miséria e as consequências dessa recessão. Pai, ajuda. Nós pedimos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.
Deus abençoe cada um de vocês. Muito bom dividir esse dia com vocês, cada um de vocês que entrou aqui. Que Deus possa guardar e nos abençoar em nossas tomadas de decisões. Até amanhã às 7 horas com mais um Fala José. Aquele abraço.